Pão de alho completo que não precisa sovar, muito saboroso e perfeito para o seu churrasco. Você vai se apaixonar por esse pão de alho espetacular, que você prepara sem complicação e vai agradar a todos. Com um recheio cremoso divino, que sai do forno derretendo e uma casquinha dourada e crocante, essa delícia de pão vai deixar todo mundo com água na boca. Confira a receita e faça o incrível pão de alho, que será um sucesso. Como fazer pão de alho? Para a receita de pão de alho, iremos adicionar numa vasilha água morna, juntar o açúcar e misturar com um fouet, para dissolver. Vamos colocar o fermento biológico seco e misturar novamente, entrando depois com o óleo, o sal e o ovo, mexendo com o fouet. Iremos adicionar a farinha de trigo, sendo 1 xícara por vez, sempre misturando com o fouet e por último com as mãos. Vamos deixar a massa crescer por uns 20 minutos em lugar fechado e seguir o passo a passo da receita para modelar os pães, fazer o recheio, rechear e assar. Depois é só servir e degustar seu maravilhoso pão de alho, que fica divino. Ingredientes da receita de pão de alho. Para o pão, 3 xícaras chá de farinha de trigo, 1 xícara chá de água filtrada levemente morna, 240 ml. 1 colherzinha chá de sal. 1 colher sopa bem cheia de fermento biológico seco, 10 gramas. 6 colheres sopa de óleo, 30 ml. 1 colher sopa de açúcar. 1 ovo médio inteiro. Para o recheio, 200 gramas de mussarela ralada ou outro queijo de sua preferência. Meio copo de requeijão cremoso ou a mesma quantidade de manteiga. 2 dentes grandes de alho amassados. Salsinha picada a gosto, ou cheiro verde, se preferir. 1 pitada de mix de temperos com pimenta, ou outro de sua preferência. Manteiga ou margarina, para pincelar. Obis, para todas as medidas de xícara, utilizar 1 xícara de 240 ml. Modo de preparo. Numa tigela, coloque a água levemente morna, acrescente o açúcar e mexa com um fouet, para dissolver. Ponha o fermento biológico seco e torne a mexer, adicionando em seguida o óleo, o sal e o ovo, mexendo mais uma vez com o fouet. Coloque a farinha de trigo aos poucos, de xícara em xícara, misturando bem a cada adição. Após a adição da 3ª xícara, se achar melhor, misture com as mãos. O ponto correto da massa é quando você consegue tirá-la com facilidade da tigela, a parte de fora não fica grudenta, mas por dentro gruda um pouco. Deixe crescer por cerca de 20 minutos em lugar fechado e abafado, como, por exemplo, dentro do micro-ondas ou do forno desligado. Após esse tempo, transfira a massa para uma bancada levemente polvilhada com farinha, faça um rolo, corte em 3 pedaços, abra cada uma delas com um rolo e depois enrole um por um. Se a massa estiver levemente grudenta, polvilhe um pouquinho de farinha. Pegue uma forma de pão, 24 cm por 32 cm, unte com manteiga ou óleo e disponha os pães. Deixe crescer por mais uns 20 minutos e depois disso, leve para assar no forno a 200 graus Celsius, por cerca de 25 a 30 minutos. Enquanto o pão assa, prepare o recheio, colocando numa vasilha todos os ingredientes do recheio e misturando bem, para formar uma pastinha. Prove o sal e corrija o sal, se necessário. Retire o pão do forno, faça cortes na superfície dos pães com uma faquinha de serra e em cada corte, adicione o recheio. Amoleça um pouco de manteiga ou margarina e pincele sobre cada um dos pães. Leve ao forno a 200 graus Celsius por cerca de 20 minutos, para dourar. Retire, sirva e saboreie seu apetitoso pão de alho. Dicas adicionais: se desejar, antes de colocar para crescer, você pode sovar a massa durante uns 5 minutos, mas é opcional. Quando for cortar a massa, pode dividir em pedaços menores, para fazer pães pequenos ou fazer um pão grande também, mantendo a massa inteira, sem dividir em pedaços.